Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, bairro Jacatirão, congregação Jardim Santa Marta do Belfort, congregação Nova Campinas, e quero agora ministrar a aula de número 3, Jó, a realidade de Satanás. E como eu tenho dito nas duas últimas aulas, esse vídeo, que depois estarei colocando no YouTube, é direcionado àqueles irmãos que, por motivo de enfermidade, deslocamento, agora ainda com a pandemia, dificuldade alguns que têm, e trabalho, enfim, possam ter esse vídeo para ter o estudo da lição. Mas aqueles que puderem devem estar presencialmente em cada igreja, no momento da escola bíblica dominical, para aprender a palavra de Deus. Então vamos à nossa lição. Texto áudio, né? Lição Jó e a realidade de Satanás. Texto áudio. E vendo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó 1,6. Verdade prática. Segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Fique bem com a verdade prática, meus amados irmãos. Precisamos muito olhar para isso. Qual é o título da lição? Jó e a realidade de Satanás. O que acontece nos dias de hoje? Infelizmente, às vezes até no meio dito evangélico, tem gente que não acredita que Satanás seja um ser real. Satanás seja apenas a personificação do mal. É apenas como se fosse uma figura de linguagem. Não. Satanás é real e existe. Nós vamos ver nessa lição, não somente que ele é real, que ele existe, mas qual é a posição dele diante de Deus. E essa é a parte principal que você tem que entender nessa lição. Temos a leitura diária, que é bom você ler, mas na verdade a leitura diária ela acaba dessa lição sendo cada dia um dos versículos da lição da leitura bíblica em classe que nós vamos ler agora. Então a leitura bíblica em classe é em Jó 1, do 6 ao 12, 2, 4, 5. Jó 1. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. Satanás saiu da presença do Senhor. E em Jó 2, então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. 5. Estende, porém, a tua mão e toca os ossos na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Qual o objetivo geral da lição? Destacar que Satanás não é um ser autoexistente, mas criado, e que sua ação não se sobrepõe à soberania de Deus. Como eu disse ali na verdade prática, esse é o objetivo geral da lição. Satanás não existe por si próprio. Nós existimos por nós próprios, não. Nós fomos criados por Deus. Portanto, nós somos dependentes de Deus. Muitos não reconhecem isso, porque Satanás entrou no início, colocou o pecado, Adão erra o pecado, tudo aconteceu, mas isso aqui depois a gente vai vendo aos poucos na lição, e chegou ao dia de hoje, muita gente não acredita em Deus. E aí, portanto, não se submete a ele, ou pelo menos pensa que não se submete a ele. Porque todos os homens, todas as criaturas, ela pode ser o mais rebelde possível, mas ela depende de Deus. Ela não reconhece isso, mas ela depende de Deus. E a segunda coisa que ele faz é que a sua ação não se sobrepõe à soberania de Deus. Toda a ação de Satanás está limitada pela soberania de Deus. Nunca se esqueça disso. Quais são os objetivos específicos que o autor tem? 1. Explicitar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que seus atributos revelam quem ele é.
2. Afirmar que as obras do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela sua natureza maligna. 3. Sublinhar o ocaso do diabo, isto é, seus intentos sobre Jó não foram alcançados. Vamos aqui à introdução. Uma das constatações que o leitor logo chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe. Ele é um ser real. Todo o mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Todo sofrimento experimentado pelo homem de hoje, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Ali o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. Nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. Portanto, nessa lição, abordaremos algumas questões relativas à existência e à realidade de Satanás a partir do contexto de Jó. Então, a primeira coisa que você aprende é que o diabo ele existe. Como eu disse lá antes, né? Na verdade, não é uma personificação do mal, não é isso, é aquilo. Também não é um ser, que vamos aprender, que esteja equiparado a Deus. Diferentemente, religiões criadas pelo próprio diabo, vamos dizer assim, durante séculos, né, décadas, milênios, enfim, as religiões aí que vêm antes de Cristo, que tem essa ideia de uma força do bem e uma força do mal que se equiparam. Há uma religião lá do passado, acho que é o taoísmo, se não me engano, é taoísmo, né? Que tem essa questão do yin e yang, que hoje muita gente ouviu falar, anda por aí, porque a nova era, esse movimento satânico do século XX, do século XXI, está aí, né? Hoje se fala menos, mas está aí, agora mais subliminarmente em muitas coisas, é de um bem e o mal. Quem não souber quem é aquela parece meio tipo um peixinho, uma coisa assim, uma roda, né? E uma parte é branca com um pontinho preto, e outra parte é preta com um pontinho branco. E mais ou menos aquela ideia é que no todo, no bem, no que é bom, sempre tem um mal, e no que é mal sempre tem uma coisa boa. Porque há um dualismo entre bem e mal, e elas são equivalentes. Não existe esse dualismo. Existe um Deus que é o Criador de todas as coisas, Todo-Poderoso, e o diabo que foi criado por ele se rebelou, saiu da presença do Senhor, origem do mal, mas que não pode fazer nada se Deus não permitir, e nós vimos isso na descrição de todo o livro de Jó. Acabamos de ler agora na leitura bíblica em classe. Pode mexer ali, mas não toca nele. Pode mexer nessa parte aqui, mas não toca na sua alma. Enfim, o diabo não pôde fazer o que ele queria. E, no final das contas, nós vamos ver também que ele não conseguiu o seu intento. Pastor, não entendi isso não. Vamos ver a lição que você vai entender. O diabo é um ser espiritual, mas não é autoexistente, é o ponto central. O livro de Jó é a natureza de Satanás. Bom, a primeira coisa que ele fala, ponto 1, ele é um ser espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas o revela como um ser real. O livro destaca algumas características da natureza de Satanás que nos permitem conhecê-lo melhor. Em primeiro lugar, conforme o livro apresenta, o diabo é um ser espiritual e encontra-se na mesma categoria dos anjos, representada no texto pela expressão os filhos de Deus. Os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas à sobrenatural. Isso explica, por exemplo, a capacidade da rápida locomoção do diabo quando rodeava a terra e passeava por ela. Eu vou comentando algumas coisas, meu amado irmão, talvez um ponto que eu comente aqui, lá no outro já vai se repetir, mas é importante. Primeiro, uma coisa importantíssima, né? Reunião dos filhos de Deus. Deus reunido com seus anjos. E, pastor, então, toda a Bíblia, quando fala filho de Deus, significa que sejam os anjos. Não. Nem todas as vezes que a palavra diz filho de Deus, vai significar anjo. Lá no episódio, e aí a gente não sabe, não tem bem como colocar em que época aconteceu a questão de Jó, nós já falamos isso na primeira lição, mas vamos dizer, né, na época ali, talvez até anterior a Jó, onde
houve a questão da descendência de Sete e a descendência de Caim se misturarem. E a Bíblia fala que os filhos de Deus se misturaram com a filha dos homens e nasceram gigantes. E algumas seitas, heresias, alguns pensamentos errados, dizem que os filhos de Deus ali são os anjos que vieram e tiveram relações sexuais com as mulheres. Isso é impossível porque a Bíblia diz claramente, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que são seres espirituais que não têm sexo. Então, anjo não tem relações sexuais. Não, aquilo foi a descendência que era pia, que era santa, vinda de Sete, com a descendência pecaminosa que veio de Caim. Então, nem sempre que é filho de Deus. Lá no livro de Romano também fala, filho de Deus não está se referindo a anjos, está se referindo aos homens. E outros textos da Bíblia também. Então, só para entender isso. Deus reuniu com seus filhos e Satanás apareceu. E aí eu quero colocar uma outra coisa importante, e talvez eu até repita isso durante a lição. Satanás é uma criatura. E a Bíblia deixa claro sobre isso. As religiões aí, por exemplo, o Espiritismo fala, todos somos filhos de Deus. Não. A Bíblia deixa claro em João, capítulo 1, versículo 12. Veio para os seus, e os seus não receberam, mas tantos quantos receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber o que eu creio no seu nome. Deus criou todos os anjos. Lúcifer, o anjo de luz, resolveu querer ser maior do que Deus. O Senhor expulsou ele do céu, uma batalha. No céu, Miguel, arcanjo, o expulsou. A Bíblia diz que ele e os seus demônios, os anjos caídos, habitam lugares celestiais. Depois, no final da grande tribulação, ele será lançado no abismo, preso por 1000 anos. Depois ele será solto por um tempo e lançado no lago de fogo e enxofre, que é o inferno, que é a sua morada eterna. Então ele só foi caindo. Ele estava lá na presença de Deus e foi caindo, até o final, porque a sua derrota já está decretada pelo Senhor. Então ele apareceu quando os filhos de Deus estavam unidos. Aí alguém diz, não, Satanás também é filho de Deus. Não. Ou vamos igualar Satanás a Deus. Sabe por que, meu irmão, eu estou falando isso? Porque seitas heresias, eu vou até abrir aqui um subsídio e vou olhar até uma situação aqui. As heresias acabam, direto ou indiretamente, dando um papel ao diabo na salvação do homem, que deve ser repudiado pelos servos de Deus. Assim, mormons, testemunhos de Jeová e sabatistas ou adventistas do sétimo dia acabam em suas doutrinas dando ao adversário papéis totalmente sem respaldo bíblico, como de filho de Deus, irmão de Cristo ou participante da redenção, respectivamente. Então você vai olhar a doutrina dessas seitas e você vai ver colocando Satanás, por exemplo, o último que ele fala é os sabatistas, quando fala da doutrina lá do bode que era morto e o bode expiatório e o bode emissário, que fazia parte do ritual ali com a questão do perdão do pecado. Eles colocam como bode expiatório aquele que morre, Jesus, e o bode emissário é o diabo que está levando nossos pecados. Isso é heresia, completamente. Satanás não faz parte, nunca fez, nunca fará de algo que fala sobre a salvação do homem. E aí as outras também, colocando irmão de Cristo, outros colocam como filho de Deus. Não. Os filhos de Deus estavam reunidos e Satanás apareceu lá, naquela situação. Vamos adiante aqui, que a gente ainda vai continuar falando sobre essas coisas. Um ser criado, Satanás é um ser criado. Mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente. Ao contrário de Deus que criou todas as coisas, o anjo que se tornou Satanás teve uma origem. Nem sempre o diabo foi diabo. Ele foi um anjo bom, como demais, assim ele é uma criatura não criador. Por isso, o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Aí, aqui ele cita Jó 1,12, que está aqui na nossa lição. O 2,7 não está na leitura bíblica aqui. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Isso foi quando Deus teve a permissão dele tirar os bens materiais de Jó, inclusive tocar na sua família. E aí Jó perde animais e tal, aquela coisa, todos sabeus e tal. Depois não vai ver isso aqui na questão da lição lá na frente. Inclusive perde seus filhos, tudo num dia só, mas Jó não foi tocado. E depois na questão da doença, o Senhor permitiu que tocasse, quando ele falou pele por pele, o homem blasfema, o Senhor
permitiu que tocasse, Jó ficasse com aquela chácara, esses problemas todos, mas não tocasse na sua alma. Então ele tem limitações. Ele não pode fazer o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Isso, meu irmão, já vou fazer um outro comentário. Eu estou fazendo logo no início para não esquecer. Isso é muito complicado, como nós falamos lá daquela questão do dualismo, alguém pensando que existe forças, a força boa e má, e elas são equilibradas. Ou seja, são iguais. Então, Deus e o diabo são iguais. Não, não existe. E hoje, infelizmente, meu amado irmão, temos que falar isso. Algumas igrejas colocam o diabo com um papel que ele não tem. Aí começa várias heresias. Quebra de maldição. Fez um pacto com o diabo agora, tem que quebrar esse pacto com... Bom, o pacto para ser quebrado como? Logicamente, meu amado irmão, com oração e com jejum. Eu vi um filme de história real, agora eu e minha esposa vimos um filme essa semana, um filme argentino, inclusive, em que um rapaz é criado numa família que a mãe era uma cristã verdadeira, buscava a Deus, desde pequeno ele cantava na igreja. Mas quando ele cresceu, pela ausência do pai em casa, o pai trabalhava muito, mas não dava atenção, ele ficou meio rebelde e começou a ter umas companhias e se virou, começou a tocar. A mãe deu um violão para ele que ele aprendesse música, mas para louvar a Deus. Só que ele acabou aprendendo músicas rock pesado, por causa da influência dos seus amigos. E tinha lá um rapaz lá na Argentina, que era de rock pesado, e ele era o ídolo dele. E aí aconteceram muitas coisas no filme, até que ele descobriu que esse rapaz, que era famoso lá na Argentina, tinha feito um pacto com o diabo. E ele então foi ao lugar onde ele fez o pacto, e ele fez um pacto com o diabo. E aí a banda dele começou a crescer, mas a mãe orando, a mãe orando, a mãe orando, a mãe orando, a mãe orando. E foi assim o filme todo, a mãe orando, e ele sendo contra, saiu de casa, uma série de coisas aconteceram, até que um dia fazem uma cilada para ele e colocam ele para matar. Só que o cara que ia matar ele perguntou para ele assim: você crê em Deus ou não? Nessa hora o filme para. E é como se houvesse realmente uma situação diabo e Deus lutando contra aquela vida. É uma exemplificação da oração. O diabo está ali, querendo matá-lo. Mas a oração daquela mãe, a intercessão daquela mãe, verdadeiramente aquela coisa não acontecia. E aí, quando volta o filme, ele diz: creio em Deus. E aí o bandido diz para ele: se você falasse que não cria, eu te mataria. Mas como você falou que crê, eu não vou te matar. E sua polícia aparece e foge. E ele entende que aquela forma miraculosa depois foi a oração da sua mãe, porque naquele momento a sua mãe orava um grupo de irmãos da igreja de uma forma tremenda por ele. Ah, pastor, como é que quebra a maldição? Orando, meu amado irmão. Não tem esse negócio, vai lá, faz uma campanha, faz isso, faz aquilo, aí desentorra não sei o que lá que está no cemitério. Esquece esse negócio, meu amado irmão. Contra Jacó não vale encantamento, praga nenhuma chegará à tua tenda, é as promessas da palavra de Deus. A nossa maldição foi levada na cruz quando Cristo morreu lá. Então, cuidado com isso. Ou então faz aqueles espetáculos na igreja, perguntando o nome do diabo. Diabo, como é que é? Qual é o teu nome? O que é isso? Você gosta daqui? Meu amado irmão, lá em Judas, a Bíblia diz que houve uma disputa entre Satanás e Miguel, o arcanjo, sobre o corpo de Moisés. E a Bíblia diz lá, possa ler lá em Judas, não há divisão de capítulo, apenas, vamos dizer, um capítulo, vamos dizer assim, né? Na verdade, nem pode dizer que é um capítulo porque não tem divisões. Se tivesse mais de um, teria dois, mas como só tem um, né? É só um livro ali com a parte. E ali no livro de Judas diz que quando houve essa disputa, Miguel Arcanjo não falou nenhuma coisa inflamatória contra o diabo, apenas disse: o Senhor te repreenda. E é assim que tem que ser feito. O demônio vem, manifesta em uma pessoa que não tem Cristo no coração, o servo de Deus, o homem de Deus, mulher de Deus, coloca a mão sobre a cabeça e repreende em nome de Jesus, e o demônio tem que sair não sob a nossa autoridade, mas a autoridade de Cristo Jesus, que tem poder sobre o diabo, sobre os seus anjos, sobre o demônio, sobre a potestade. Então se coloca muito questão sobre o diabo. Ele existe, mas ele é totalmente submisso à vontade de Deus, ele não pode fazer mais do que Deus permite que ele faça. Assim Satanás usou de seu conhecimento e perspicácia para atacar Jó. Agora vamos, ser dotado de personalidade. 3. Além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Ele é uma pessoa que se apresenta como tal. No livro de Jó, veremos assumir o atributo de um ser pessoal. Ele fala, possui capacidade argumentativa. Essa mesma característica aparece da forma mais
explícito na tentação de Cristo. A prova que ele existe é essa. Aparecesse assim, uma coisa qualquer na Bíblia e ali era o mal. Não, é só uma representação. Mas aqui não. Primeiro, o diabo falou com Deus. O Senhor perguntou a ele, de onde tu vieste? Vem de passear pela terra. E não tem lugar para ele. O lugar definitivo dele é o inferno, onde ele vai morar depois do milênio, quando o Senhor lançar no lago do fogo e enxofre. O Senhor falou com ele, viste meu servo Jó, temente, reto, fiel, enfim, que não se aparta do mal? Falou, vi. Mas aí ele argumentou, a capacidade argumentativa. Mas ele é assim porque o Senhor o cercou de bens, cercou de coisas. Então ele argumentou com o Senhor. E ele diz aqui, aparece mais na questão da tentação de Cristo, em Mateus 4 e Lucas 4. Eu sempre prego nesses textos, na oração, muitas vezes eu preguei. A tentação de Cristo, em 3 vezes, o próprio diabo apareceu, o Senhor falou com ele e argumentou com ele, até usando a Bíblia. Então, não é uma aparência, não é uma representação, é um ser que tem personalidade, que existe. No livro, além de expressar verbalmente, Satanás também demonstra possuir conhecimento. Ele sabe o que se passa na terra, como se comportam os homens. Ele conhecia a vida de Jó. Isto faz dele um ser perspicaz. O apóstolo Paulo sabia que o diabo é um ser que possui perspicácia, quando disse, não ignoreis os ardis, e que ele se valia de métodos sofisticados para atingir as pessoas. 2 Coríntios 2, 11 e Efésios 6, 11. Assim, Satanás usou do seu conhecimento e perspicácia para atacar Jó. Conhecimento não é conhecimento total e absoluto. Somente o Senhor é onipotente, onipresente e onisciente. O diabo sabe as coisas porque ele está rodeando a terra, andando sobre a terra, vê o comportamento das pessoas, vê o que as pessoas falam, e aí ele conhece características, porque ele é um ser existente, é um ser que sabe as coisas, mas ele não tem o conhecimento total que Deus tem dentro do nosso coração. Vamos terminar esse ponto. O diabo é um ser espiritual criado, dotado de personalidade. Vamos ao ponto 2. O livro de Jó e as obras de Satanás. Dor e sofrimento. A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Através de suas ações é possível conhecer a natureza maligna de suas obras. É da natureza do diabo provocar dor e sofrimento aos seres humanos. No livro, Satanás impõe ao patriarca um sofrimento, até então sem precedentes, pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. Primeiramente, o diabo atingiu as posses dele, o que fez o patriarca sofrer ao ver o seu patrimônio destruído repentinamente. Da mesma forma, houve um grande sofrimento em Jó quando ele viu a tragédia se abater sobre a sua casa, pois sua família foi devastada. Entretanto, o sofrimento do homem de Uz não cessou com a perda da família. O diabo infligiu com uma doença que o fez padecer dor e isolar-se de todos. Então, o livro de Jó e as obras de Satanás. Ele quer fazer dor e sofrimento. Não é isso que a Bíblia diz lá no Novo Testamento? Satanás, o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Por que ele faz isso? Ele está lutando contra o homem? Ele está lutando contra Jó? Ele está lutando contra o pastor Hélio? Ele está lutando contra você que está ouvindo a lição? Não, ele está lutando contra um Deus que nós servimos. A luta dele não é contra nós, é contra Deus. Mas você serve Deus, você é um filho de Deus, você está servindo a Deus, você está proclamando a Cristo, ele vai tentar fazer isso na sua vida. Alguém vai perguntar, pastor, todos os problemas são culpa do diabo? Não, meu amado irmão. Algumas coisas não são. Aqui, por permissão de Deus, a doença de Jó era assim. Algumas situações na vida de algumas pessoas, porque dão brecha também, aí não é uma questão de pessoas que não têm Jesus no coração, ou dão brecha, mesmo cristão que dão brecha, então Satanás entra ali e coloca. Não foi o caso de Jó que não foi brecha, foi permissão de Deus. Mas alguns dão brecha, Satanás vem. Mas outras coisas são naturais da vida humana, ou do próprio ser humano, por causa da sua natureza pecaminosa, e aí não é uma ação direta do diabo naquele momento, mas ou não, são negligentes. Então, não vivem uma vida sedentária, e aí causam doenças, ou
enfim, uma série de coisas. E aí, o diabo, a culpa é do diabo. Tem aquelas velhas histórias, né? A pessoa não, é desorganizada, não sabe onde guardou o seu calçado, passou o sapato, aí depois vai sair para a igreja, não acha o sapato. A culpa é do diabo, o diabo escondeu. Não, é o que o diabo escondeu. Se organize, faça as coisas corretamente. Pastor, pode ser que alguma vez aconteça? Pode ser, mas nem sempre será. E a maioria das vezes, absoluta, não é. Não é. Então, muito cuidado com essa questão. O diabo ele veio para fazer as pessoas sofrerem, as pessoas realmente passarem por dificuldade. Jó sofreu pouco. Veja bem, meu amado irmão, eu não posso nem dizer que possa ter uma experiência igual a Jó. Nunca tive tanta riqueza como ele teve. Mas a pessoa é uma pessoa tão rica que normalmente as pessoas utilizam aquilo que elas têm. E de repente chega a notícia, perdeu isso, perdeu aquilo, ficou pobre. De um dia para o outro, uma hora para o outro, sem pestanejar, ficou pobre. Além disso, morreram 10 filhos. São 10 filhos. Você perder um filho já é uma coisa muito dolorosa. Nós sabemos disso, é difícil. Uma das coisas mais difíceis para mim como pastor é falar com alguém que perdeu um ente querido e aconselhar. A gente usa a experiência. Eu já perdi meu pai, já perdi minha mãe, enfim, já perdi alguns tios muito queridos, mas é difícil você aconselhar as pessoas, porque a perda é quem perdeu é que sabe o que está sentindo naquele momento. Mas Jó perdeu 10 e conseguiu passar por isso, superar isso. E depois ele perdeu a saúde. E essa é a parte difícil, meu irmão, porque não ter saúde é complicado. É muito complicado. Às vezes você não tem até dinheiro, mas ter saúde, fica tranquilo. Tá? Às vezes você perder até alguém, mas ter saúde, ainda consegue. Agora, não ter acabado de perder seus bens, sua família, ou pelo menos parte que ele ficou com a esposa, e perder a saúde, aqui fala de isolar de todo, nós falamos na lição passada, ou na primeira lição, que a capa do livro da lição da Escola Dominical mostra Jó deitado assim, faz uma pedra, e seus 3 amigos que foram falar com ele, olhando para ele, ficaram 7 dias olhando, ninguém falava nada, nem os amigos falavam nada, nem Jó falava nada, devido à dor e o sofrimento que ele estava passando naquele momento. É muito difícil isso. Mas nós vamos continuar estudando aqui. Mas, irmãos, como no nosso vídeo, os irmãos sabem bem, eu tenho que ter um limite de tempo. Nós vamos parar aqui e vamos agora fazer a segunda parte do vídeo, da lição, num segundo vídeo, né? Que Deus possa te abençoar.